Nessa solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo, queremos duas realidades muito belas salientar. Primeiro é reconhecer a dignidade dessa solenidade, chamada Festa de Cristo Rei, quando nós, de fato, admitimos e reconhecemos Jesus e sua soberania. Reconhecemos Jesus e a sua condição de realeza. Reconhecemos Jesus e admitimos que consideramos Ele digno de nossa devoção, adoração e todo o nosso amor. Reconhecemos não apenas porque é uma liturgia colocada no coração da vida da comunidade da igreja, não apenas por isso. Nós reconhecemos Jesus nessa sua realidade e condição, por quê? Porque o que torna um soberano, o que torna alguém digno de ser considerado rei, ou o que está, de fato, associado à figura de um rei, mais do que a sua condição real, mais do que o seu lugar de prestígio e destaque, mais do que a sua condição predestinada a estar ali, mais do que a unção que ele recebe para assumir o seu reino, mais do que tudo isso, embora essas realidades sejam belas e admiráveis, mas o que torna um rei digno do amor, da consideração, da aceitação do seu povo como seus súditos, é a certeza de que ele está ali colocado para a vida do povo. Para a vida do povo. Um verdadeiro soberano só é verdadeiramente reconhecido não por obrigação, não por predestinação, não por herança. Não, ele é reconhecido quando ele, de fato, expressa aquilo que ele deve expressar. Um soberano rei é aquele que, uma vez ali colocado, é ele que vai nutrir, dar vida, esperança para o seu povo. Um rei que é colocado em qualquer circunstância, mas diante dele nós nos sentimos humilhados, somos por ele usados como objeto, ou nós somos obrigados a fazer suas vontades, cumprir seus caprichos, seus mandos e desmandos. Esse rei perde a sua identidade e ele se torna um tirano. Ele se torna alguém que oprime. E mesmo que ali esteja ele colocado, dignamente, justamente colocado, mas ele não detém o apreço de seu povo. Por quê? Porque a função de um soberano é outra, não de tirania. A função de um soberano é suscitar vida, suscitar esperança no coração de sua gente. Por isso que talvez, quando nós vamos ver os textos do Evangelho, e também a primeira leitura tirada do texto do profeta Ezequiel, a gente percebe que em vez de textos que referem-se a reis e reinos, os textos fazem referências a pastor. O profeta Ezequiel fala ao povo, recordando no coração do povo que a imagem que eles têm de ter de Deus é de um pastor que diz: eu mesmo vou conduzir o meu povo, de dia estarei no meio deles, de noite os preservarei de todos os perigos, cuidarei de todos eles. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna da quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Atitudes de um pastor, que no Evangelho também vemos referência quando Jesus diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele vai reunir os seus ovelhas, direita, e também os cabritos à sua esquerda. Uns benditos, outros ele terá que determinar o juízo, porque não se comportaram conforme era do coração do divino pastor.
Mas o fato é que a referência de pastor está colocada aqui dentro de uma concepção que nos referimos a Jesus como rei soberano, para lembrar que talvez a imagem do pastor melhor revele e interprete a dimensão da realeza de Jesus, que age como Deus age, como um verdadeiro pastor, porque a identidade do pastor é aquele que vive em prol de seu rebanho. Na cultura de Jesus e também na nossa atual, um pastor ele passa a maior parte do tempo com seu rebanho. Durante o dia, em grande parte, para conduzi-lo a pastagens, para enfaixar sua perna quebrada, para acolher aquela que se feriu, para cuidar daquela que está doente. É uma tarefa que começa cedo e termina ao final da tarde. Quando a noite cai, o pastor não pode abandonar suas ovelhas. Porque se ele abandona as suas ovelhas, elas são vítimas do roubo, elas podem ser atacadas por aqueles que desejam devorá-la, elas podem ser de fato roubadas dele. Então ele vigia, cuida de suas ovelhas de dia e de noite, e isso demonstra que ele está completamente ligado a ela, ele dá a sua vida por elas, de tal forma que as ovelhas acabam impregnando no pastor mais do que o seu odor e cheiro, mas elas acabam impregnando no pastor também a identidade, as realidades do rebanho. Não é à toa que a gente escuta frases tão bonitas como a que um dia o Papa Francisco disse, se referindo aos bispos, que deveriam não ser e nem ter pensamento de príncipes, mas sim de pastores, que deve ter o cheiro de suas ovelhas. Ou seja, um pastor como Jesus e como o próprio Deus é aquele que, de tanto fazer parte do cotidiano e da vida dos seus, as realidades do seu rebanho estão impregnadas nele. Não é à toa que o próprio Cristo Jesus assim foi profundamente identificado, até de forma negativa por alguns, onde diziam: ele é pastor, ele é um líder, ele é um Messias, mas ele convive com os pecadores, perdoa os seus pecados. Na companhia dele há muitas mulheres que nós não aceitaríamos no meio de nós. Ele convive com pessoas pobres, não está e nem divide o banquete de sua mesa, a exemplo das parábolas que ouvimos, quando o Senhor Jesus dizia, e Mateus nos contou, que o Senhor fez um banquete e ao final chamou os pobres, os aleijados, os coxos, os doentes para cear com ele. Ele divide a sua mesa e seu banquete com os miseráveis. Mas é essa a figura, a identidade de um verdadeiro pastor, que olha em especial as misérias de seu rebanho, e as que estão forte e gorda, ele só cuida delas, porque sabem que elas estão perfeitamente dentro do previsto, do desejado em seu coração. Então a imagem do pastor aqui, nesse contexto da realidade da celebração de Cristo Rei do universo, talvez ajude-nos a compreender de fato como Jesus é soberano no meio de nós, porque Ele é aquele que, doando a sua vida, impregnando a sua realidade humana também com a sua realidade divina, nosso cotidiano, nosso contexto, dia e noite, esteve e estará conosco, conduzindo-nos ao encontro das alegrias e sendo eternamente para nós o nosso pastor, que deve ser reconhecido como nas ações como um pastor, mas reconhecendo a sua dignidade de soberano. Como de fato essa realidade deve impregnar a nossa vida, lembrando hoje, e aí é o segundo ponto importante que eu dizia para vocês, que vale a pena a gente relembrar, é que nós estamos encerrando o ano litúrgico. Hoje essa celebração, a celebração do Cristo Rei, é a última celebração para nós dentro da dinâmica do calendário litúrgico, dentro da dinâmica do tempo litúrgico, da espiritualidade da vida cristã. Estamos encerrando hoje.
A próxima semana a gente inicia um novo tempo, que com o advento vai sinalizar o começo dele, a expectativa da novidade, que o Natal especialmente vai representar para nós com o nascimento de Jesus, que relembra esse Senhor, pastor de seu povo, que vem para estar encarnado na vida dos seus. Mas o fato é que hoje para nós é o fim do ano. O nosso ano não termina simplesmente com a contagem do tempo ou do calendário cronológico no dia 31 de dezembro. Não. Nós encerramos o nosso ano aqui, agora e não lá, porque a dimensão que nós devemos ter da presença de Deus não é essa presença simples e contada dos dias, conforme nos faz o calendário civil. Não. A dimensão da presença de Deus é lembrar que ela é uma presença contínua, que no decorrer do tempo que segue, leva-nos e conduz-nos à experiência de um tempo vindouro que transcende os 365 dias do ano, porque o Senhor está a falar também da dimensão do reino de Deus, que nós experimentamos nessa vida. E também está reservado para nós a conclusão dele, quando o tempo terminar, como dizia São Paulo na segunda leitura, e o Senhor tiver colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés, lembrando que o maior de todos os inimigos de Deus, que Cristo ajuda-nos a vencer, é a morte e o pecado, que é vencido para nós de um dia por outro? Não. Ninguém passa por uma porta e pronto, está resolvido, como às vezes a gente pensa e vê por aí. Ninguém resolve a sua vida só com um mergulho ali, quase que a força na água, não. Ninguém às vezes também se torna de fato uma pessoa digna de ser considerada por Cristo, bendito, só por uma única experiência que faz, por uma única comunhão que toma na Eucaristia, por uma única reza, oração que faz num dia de vida ou da sua caminhada. Não, o que torna-nos aptos a tornar-nos verdadeiramente vencedores da realidade do pecado e da morte, como diz Paulo na segunda leitura, como Cristo assim o venceu, é vencer a realidade do pecado com uma vida inteira na presença, na companhia do Senhor. Que o tempo litúrgico ajuda a gente a fazer isso. Iniciamos o tempo litúrgico nas primeiras semanas do Advento, depois vivemos todas as realidades do Natal e da Páscoa, 2 grandes momentos, e ao longo de todo esse ano, chamado ano litúrgico da espiritualidade da vida cristã, ali vamos fortalecendo, animando, começando, se preciso for, a nossa consciência de pertença a uma realidade maior, que é a realidade do reino de Deus, que em vida, no hoje da nossa vida, como diria um antigo professor que nós tínhamos na PUC, Padre Grum, no hoje da nossa vida, no hoje, no tempo que é agora, da nossa existência. Por isso que, embora no Evangelho Jesus fale do juízo, quando o Filho do Homem vier, dos cabritos que serão, de certa forma, considerados, mais colaboradores do diabo do que da construção do reino de Deus, das ovelhas que estarão ao seu direito, mas veja bem, aquilo que determinará estar à direita ou à esquerda de Cristo Jesus é aquilo que fazemos ao longo do tempo. Eu estava com fome, me desse de comer. Eu estava com sede, me desse de beber. Eu era estrangeiro, me recebesse em casa. Eu estava nu e me vestisses. Eu estava doente e cuidasses de mim. Eu estava na prisão e fosses me visitar. São realidades que, de fato, justificam a vida de todos nós, os cristãos, porque no hoje da nossa vida, no tempo que segue, que nós vamos tendo a oportunidade de experimentar a dimensão do nosso compromisso com Jesus e dizer a quem de fato seguimos.
Como nós vivemos? O que nós julgamos importantes? Quais são os nossos verdadeiros amores e valores? O que de fato move o nosso coração? São como os cabritozinhos e bodes teimosos, que são verdadeiramente, na comparação de Jesus, duros, difíceis, arredios, que só pensam neles mesmos, em si mesmos, e na realização de suas vontades e próprias. Tanto é que é difícil você ter um rebanho de cabritos. Você pode juntar esses, mas conduzi-los como um rebanho é um negócio difícil, porque cabrito é um bichinho que só pensa no onde o chifrinho dele, o nariz dele aponta. As ovelhas não. As ovelhas não. A atitude da ovelha, mais do que um ser passivo, mais do que um ser ali simplesmente bonzinho, as ovelhas são capazes de experimentar da companhia de seu pastor, são capazes de viver do sacrifício que essa experiência lhes são dadas, e elas são próprias de serem sacrificadas. Não apenas sacrifício do animal, mas também oferecer muitas coisas que elas oferecem, como leite, como a lã, como a carne. Isso revela que os que de fato estão mais profundamente associados a Jesus e de fato participarão da realidade do reino de Deus, são aqueles que conseguem, na experiência da vida comunitária com Cristo Jesus, também aceitar a dimensão de sua entrega, de seu sacrifício, de sua doação cotidiana e diária. Não é como um bodezinho, um cabritozinho que só pensa no agora. É como as ovelhas, que são uma experiência de vida continuada, doada, experimentada ao longo de toda uma existência. E essas realidades tão bonitas que vimos, é possível para nós quando nós decidimos a quem seguir, a quem servir, a quem se identificar. A tal ponto de, quando surpreendentemente na presença de Jesus no fim dos tempos também desejamos estar, possamos na surpresa de dizer: mas Senhor, por que nos chamas de bendito? Por que diz que fizemos isso? Demos de comida a quem não precisava, água a quem tinha sede, cobrimos quem estava despido? E a resposta de Jesus, que é a mesma do Evangelho: todas as vezes que, seguindo a mim, fizeram o que eu fiz, viveram o que eu vivi, persistir nos mesmos passos e caminhos que trilhei. Essa é a certeza de que nos identificamos à realidade do seu reino, que São Mateus tanto falou ao longo do seu evangelho. É assim que nos identificamos com Jesus, a quem seguimos, e que de fato agora, ao final do ano, chegamos de fato ao final dele, no caminho de Jesus. E especialmente vocês, não apenas nós pastores, mas especialmente vocês como leigos, que fizeram esse caminho trilhado, confiando na igreja, que é mestra e pastora, mas que vocês precisaram também se sentir parte desse rebanho. E viver aquilo que a igreja nos chamou a viver, e fazer aquilo que o coração de Deus nos chamou a experimentar, e ser aquilo que de fato desejávamos e esperava, e Deus esperava que pudéssemos ser. E assim o fomos. Benditos sejamos nós, que assim nos identificamos, nos comportamos, e bendito seja Deus, que hoje no meio de nós pode nos reunir a todos nessa realidade do seu reino, que desejamos dela participar, e certamente pela experiência da vida teremos feito parte.
Aviso. A coordenação pede para avisar que sexta-feira é reunião do apostolado às 18 horas. O sentido do dízimo. Durante este ano, algumas pessoas de nossa paróquia se tornaram dizimistas porque entenderam a palavra de Deus, perceberam o sentido e o objetivo do dízimo. Viram que o dízimo é um ato de louvor, é um agradecimento a Deus por tudo e o que temos e o que somos. O dízimo leva-nos a imitar Deus na generosidade, educando-nos para a vida de comunidade e tornando-nos irmãos e irmãs de todos. Se você ainda não é dizimista, não deixe para depois. Faça a experiência e verá a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Procure a pastoral do dízimo. Deus o guarda com muito amor. Amém. E obrigado a todos os dizimistas que têm feito um belo trabalho de compromisso com a comunidade, com a igreja. Nesses tempos que nós estamos vivendo, né, de recessões, né, o que tem de fato mantido as nossas igrejas com a graça de Deus é o dízimo. É o dízimo. Então a gente tem que agradecer demais a todos vocês e pedir vocês sempre para se manterem fiéis com o dízimo de vocês. Graças a Deus, a nossa igreja, que no primeiro mês a gente pensava assim, como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos ficar funcionando quantos meses? 2, 3, depois a gente vai fechar as portas. E graças a Deus nós estamos chegando no fim do ano praticamente e estamos dando conta de tudo que a gente tem por obrigação. Agora no fim do ano pesa bastante, tá? A gente tem 13º, né? E aí outras obrigações que a paróquia tem, então vamos precisar e contar ainda com a participação de vocês. Muito bem, gente. Vamos agora pedir a bênção do Senhor para nós e para a nossa vida. Na saída, você também pode participar da coleta da missa hoje, tá bom? Deixando também sua contribuição ao final aqui na porta da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima e de todos os santos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, uma ótima semana para todos vocês. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas daria a ti. Se 1000 corações em mim